Olá, você que me assiste, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Laís, o meu sinal é esse aqui. Eu faço parte da empresa Júnior, do time 2021, e também sou aluna do Produção Multimídia. Estou no 5º semestre aqui do IFSC Palhoça Bilíngue. E nesse momento eu vou apresentar para vocês o briefing. Vou apresentar o conceito, um passo a passo de como desenvolver um briefing e o seu uso em um projeto. Vamos lá? Bom, a gente vai começar o projeto então com o briefing. Ele vai ser o que vai nortear todo o nosso projeto, por isso ele tem que ser bem feito e bem pensado, porque é a partir daqui que a gente vai conseguir extrair as informações base para todo o nosso projeto. Então, o que a gente vai abordar nessa parte? Sobre o briefing, a gente vai ver os conceitos, como elaborar um briefing e seu uso em um projeto. Então, a gente vai aprender a parte mais teórica, também vai ter mais ou menos um passo a passo de como elaborar um briefing e como é feito o seu uso no projeto que a gente vai implementar e a gente vai fazer este briefing. Aqui está o conceito. Como eu já tinha dito na parte anterior, ele é essa base do projeto, ele vai servir de guia para a gente poder fazer todas as coisas que a gente precisar. Aqui tem alguns dados, tem alguns itens que a gente tem que levar em consideração para fazer um briefing. Eu coloquei aqui os dados sobre a empresa e serviço, o público-alvo e concorrentes, e objetivos e detalhes do projeto. Mas, só para deixar bem claro, o briefing ele não é nada duro, ele não é nada muito fechado, não tem um jeito correto de fazer um briefing. O melhor jeito é o que vai atender o seu projeto ou o projeto da pessoa que vem até você, seja ele um serviço ou uma empresa. Então, o melhor jeito de fazer um briefing é você fazendo do jeito que atenda aquilo ali que você está realizando, né? Então, um briefing para uma identidade visual vai ser um briefing diferente de um briefing, por exemplo, para se alguém vier te procurar para fazer um redesign de uma página web. Então, são coisas que você vai colocar no briefing de maneiras diferentes. Eles podem ter informações diferentes contendo nesse briefing. Então, ele não precisa ser um modelo muito fechado. Ele vai de acordo com a sua necessidade naquele projeto. E a importância de se ter um briefing bem feito é porque é ele que vai dar esse direcionamento para todo mundo que estiver trabalhando dentro dessa equipe, né? Todo mundo que estiver desempenhando uma função dentro desse projeto, tendo o briefing de base, eles vão conseguir ter de uma maneira mais clara o que está acontecendo, como é que vai ser feito e principalmente o que vai ser feito, né? Por isso que é muito importante nessa parte do briefing desprender assim tempo, deixar ele bem detalhado, colocar bastante informação assim relevante no caso, né? Também não precisa ficar colocando muita coisa no briefing sem ter nenhum tipo de utilidade, sem ser de fato útil, mas ele precisa ser eficiente, né? Colocar todas as informações que vocês precisam, só que de maneira eficiente. Então tem que estar ali tudo que você vai precisar depois pro projeto, né? E principalmente isso que você precisa para o pontapé inicial, para sair o projeto do papel, ele tem que estar no briefing ali para a gente entender de maneira clara tudo o que vai precisar. Agora, de uma maneira mais geral, tá aqui como elaborar um briefing, né? Primeiro, a gente precisa coletar os dados. Então, você vai perguntar o nome da empresa, quem trabalha na empresa, os cargos que tem. Você pode perguntar onde a empresa se localiza, né? Que também é bem legal, porque às vezes pode ser algo só físico ou algo só virtual ou ambos. Então, isso é muito legal para o que você estiver fazendo, você saber em que plataforma você vai implementar esse projeto, como é que você vai usar isso daí que você está fazendo, se vai ser uma coisa que precisa ser impressa, se vai ser uma coisa que precisa ser totalmente digital, se vai ser uma coisa... Enfim, aqui é muito interessante a gente coletar esses dados, principalmente para nortear como é que a gente vai fazer. Aqui também tem a questão do serviço ofertado, que você precisa entender, complementando além dos dados sobre a empresa e o produto, seria o que você vai estar para ajudar. Nessa parte de serviço ofertado, seria mais para complementar essa parte de dados sobre a empresa e o produto. Que, como eu disse, né, seria também essa parte de implementação. No que a gente vai usar
esses dados que eles estão nos passando, de maneira digital, de maneira local, de maneira, enfim. E é por isso que é importante essa parte dos dados ter o máximo de coisas assim abrangentes sobre a empresa e o serviço, de uma maneira mais geral. A segunda questão é o público-alvo. A pessoa, o seu cliente não precisa ser ninguém formado na área para saber qual o público-alvo que ele pretende atingir, né? Se for uma coisa mais jovial, se for uma coisa de meia idade, se for uma para pessoas de mais idade, isso daí tem que estar bem especificado, né? E algumas características também em comum dessas pessoas, por exemplo, hábitos de consumo, profissão, faixa etária, pode entrar aqui também, sei lá, a questão de renda, também é bem interessante colocar para a gente saber quem vai consumir esse produto depois, os preços a serem colocados, a serem dispostos, o quanto que a gente pode investir ou não e de que maneira que isso vai retornar para a gente. Também é legal colocar concorrência e o que diferencia a sua empresa, a empresa em si, ou serviço dessas concorrências, porque é isso daí que vai ser o seu diferencial no meio das outras. E também é legal porque a gente pode pegar, a gente sempre pega a concorrência para ver o que tá dando certo, o que não tá dando certo, não para copiar, mas para ter uma base do que tá dando certo no mercado, quais as coisas no mercado estão funcionando, quais as coisas não estão, o que é legal da gente implementar também, né? Não de maneira que seja uma cópia, mas a ideia no geral é legal, é boa, a gente pode estar sempre reaproveitando. E também é bom colocar os objetivos da empresa, qual a missão da empresa, o serviço e esse objetivo com o projeto. Então, essa parte aqui é mais por que a gente está fazendo tudo isso. E aqui é a questão de agregar valor àquilo, né? Aquilo tudo que está sendo apresentado. Então, essa é a parte de agregar valor. Naquela primeira parte, então, eu dei uma introduzida no que seria o briefing e como ele seria feito, né? Uma parte mais teórica. E aqui, seguindo aquele slide que eu passei do que a gente ia ver, essa é a parte do briefing já feito em um projeto, que é o projeto da Kelly e da Vanessa. Esse briefing eu fiz ele no Google Docs, então ele não tem segredo, ele é bem simples de fazer um briefing, você não precisa ter uma ferramenta específica para fazê-lo. Ele é bem tranquilo, eu fiz no Google Docs mesmo e só dei uma layoutada nele, né? Dei uma mexidinha no layout para deixar ele mais da maneira que eu queria. E vou apresentar um pouquinho de como é que eu fiz esse briefing, só para vocês terem uma ideia e uma base também, se quiserem usar em algum projeto futuro ou em algum projeto que vocês já tenham. Aqui eu coloquei as orientações gerais do que é um briefing, porque muitas vezes a pessoa que vai fazer, ela não tem conhecimento do que seja esse documento. E não precisa necessariamente de um conhecimento prévio, né? Ela vai colocar todas as informações que ela já sabe, de tudo que se refere à empresa ou serviço dessa pessoa. Nessas orientações eu acho bem legal a gente colocar que a pessoa ela precisa detalhar ao máximo cada resposta, né? Tudo que ela puder colocar ali, que ela coloque. Se necessário, colocar algum documento, imagem, link, para ela não ficar limitada pensando que ela tem que, sei lá, ficar só escrevendo. Não, se ela tiver alguma coisa já da marca, alguma coisa já feita, é interessante estar colocando aqui. E também deixar a gente à disposição, né? Caso ela tenha alguma dúvida, empaque no meio do processo, enfim, que ela venha buscar a gente para tirar alguma dúvida e não ficar travado. Esse que é o principal dessa primeira parte, assim, do projeto, que o brief seria o principal para estar fazendo, por isso que ele precisa ser bem completo. Então, aqui mais ou menos eu fiz o que eu tinha mostrado para vocês anteriormente. Eu coloquei sobre o contato, nome, e-mail, empresa, função dentro da empresa e onde a empresa atua. Objetivos e conceitos sobre o serviço e também informações adicionais. Então, tudo isso que eu coloquei aqui, eu coloquei utilizando o que eu achava necessário, né? E de maneira mais concisa. Como vocês podem ver, não é uma coisa que tem que ser extremamente longa, mas o ideal é que ele contenha tudo que você precisa, que você ache necessário para dar esse pontapé inicial no projeto.